Como se classifica uma pista urbana e elevada, com acesso controlado, sem cruzamentos, com placas de 80 km por hora? Aqui, ó, claramente, está falando aqui de classificação de vias. E aí nós temos a classificação, inclusive naquele macete que eu ensinei, né? Tem alguém chupando laranja. Guarda essa frase, ela é engraçada, mas ela vai te ajudar a lembrar aqui das iniciais. Ó. Tem alguém chupando laranja. Esse tem aqui é de trânsito rápido. Esse A aqui é de arterial. Ah, professor, mas na hora eu não vou lembrar o que é cada uma dessas letras. As próprias alternativas já te entregam, ó, trânsito rápido. Viu? Ah, mas não tem arterial aí. Tudo bem, é porque faltou uma ou outra. Eles pegaram uma rural aqui e colocaram no lugar da urbana, que a estrada é uma via rural. Mas já vai ajudando, ó. O C é de quê? Aqui, ó, o C, ó, via coletora, ó. As próprias coletoras, as próprias alternativas vão te ajudando. Ó o L aqui, ó. L é de via local. Então, a gente for ver, faltou só aqui mesmo a arterial, né? Que eles pegaram e colocaram a estrada aqui no lugar da arterial. Então, aqui você já tem as vias urbanas. As duas rurais são a estrada e a rodovia. Mas não vou falar delas aqui agora, não. Sabendo desse tem alguém chupando laranja, você já sabe quais são as vias urbanas, aquelas sem densidade. Porque aqui está falando urbana, não é? Ó, urbana. Elevada, uma via elevada. Aqui tem lá as minhas contestações, porque a resposta que eu já sei qual é, ela nem sempre vai ser uma via elevada, tá? Mas vamos considerar sendo uma via elevada. Com acesso controlado. Ah, beleza. Aqui chegou no ponto que eu queria. Ó. Cada uma dessas vias, quando você está estudando, por isso que é importante você estudar e não só decorar questões. Cada uma dessas vias tem uma característica marcante, principal. Essa local aqui, a característica principal dela é vias, são de áreas restritas. A coletora é coletar e distribuir. Ó, distribuir. A arterial, ela é controlada por semáforo. E a trânsito rápido, acessos especiais. Então, a palavra-chave da via de trânsito rápido é acessos. Olha aqui, ó, com acesso controlado, é um acesso especial. Pronto. Se você já conhece o tem alguém chupando laranja, pegou as iniciais, procurou aqui nas alternativas, completou na frente. Agora você já sabe, não precisa decorar nada até agora, só o tem alguém chupando laranja. E guardou qual que é a palavra-chave de cada uma dessas vias, ó. A trânsito rápido, acesso. Arterial é semáforo. Falou semáforo aqui na questão, já para procurar arterial e marcar. Falou áreas restritas, é a local. E coletar, a coletora é que coleta e distribui o trânsito, porque é chamada de coletora, de coletar. Essas são as palavras-chave de cada uma delas. Pronto, já achou a resposta. Acesso é trânsito rápido está aqui, B de bola. Anotou? Veja de novo essa questão, porque ela vai cair na sua prova, hein? Você está em uma via coletora, ainda disse aqui que a velocidade dela é 40 km por hora, e vê placa, uma 30 km e vê uma placa de 30 km por hora. Aqui houve um erro de digitação na hora de elaborar a questão. Lembrando que essas questões não são elaboradas por nós. Essas questões são copiadas do banco de questões da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que distribui essas questões para todos os DETRANs do Brasil. Então, independentemente se você é do Sul, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não importa qual região do Brasil você é, qual estado que é. Essas são as questões que caem no DETRAN do seu estado aí, beleza? Então, só copiei. Então, está aqui numa via coletora, 40 por hora, e vê uma placa de 30 km por hora. Qual conduta o motorista deve adotar? Vamos interpretar aqui, ó. Uma via coletora, a velocidade dela, isso estabelecida pelo código, é 40 km por hora. Ok. Só que tem uma placa dizendo que 30. É 30, ó, anda a 30. Qual conduta você deve adotar? Obedecer o limite de 30, pois a sinalização específica prevalece. Ignorar, porque é temporária. Nada aqui falou que a sinalização é temporária, até porque placa de regulamentação dificilmente vai ser temporária. Seguir na velocidade que entender melhor. Não, né?
manter os 40 por hora da via coletora. O entrave aqui, vou te ajudar a decifrar essa questão que ela acabou ficando confusa, tá? O Detran confundiu aqui. O entrave aqui é o seguinte: cada via, cada classificação de vias tem uma velocidade que o Código de Trânsito já estabelece para elas. E a via coletora, a velocidade que o Código de Trânsito estabelece para ela é 40 km por hora. Se você aprendeu isso no curso, em algum lugar, você já botou na sua cabeça, opa, a via coletora é 40 km por hora. Só que tem uma placa indicando 30 km por hora. O que eu faço? Obedeço o que está no código ou obedeço o que está na placa? É o que está na placa. Porque o próprio Código de Trânsito diz, o órgão que administra aquela via, o código ainda vai falar com circunscrição, ele não vai nem falar administra, olha como é que é complicado o Código de Trânsito brasileiro. O código fala assim, o órgão com circunscrição sobre aquela via, essa circunscrição quer dizer o que administra aquela via, pode estabelecer velocidades diferentes dessas estabelecidas pelo Código de Trânsito, desde que coloque placa sinalizando. Ah, beleza, então eu sou o prefeitão da cidade lá e eu vi que o Código de Trânsito falou que nessa via coletora aqui a velocidade é 40, só que eu achei que está demais e eu quero diminuir a velocidade dela. Se eu colocar uma placa de 30 km por hora, então beleza, passa a valer os 30 por hora que está na placa. É isso aí. A placa prevalece sobre a norma. Então a resposta é letra A. Em certa rotatória, há placas dando preferência a quem se aproxima. Qual é a regra que vale? Rotatória, vamos lá. Você tem via chegando daqui, você tem via chegando daqui, você tem via chegando daqui, você tem via chegando daqui. Beleza, tem vias chegando de todos os lados. Aqui no meio tem uma rotatória. A regra diz que quem se aproxima da rotatória tem que dar preferência para quem está dentro da rotatória. Essa é a regra. Aquelas 3 regrinhas de preferência que você já tem que ter decorado, tá? A primeira, a segunda e a terceira regrinha sagrada. A primeira diz que quem está na rodovia tem preferência sobre quem vai cruzar com a rodovia. A segunda diz que quem está na rotatória tem preferência sobre aquele que vai entrar na rotatória. E a terceira diz que quem vem pela direita do outro condutor tem preferência. 1, 2, 3, nessa ordem. Então, a regra 2, essa aqui, ó, diz que quem está na rotatória tem preferência sobre quem está chegando na rotatória. Só que aqui, o órgão de trânsito inverteu a regra. Olha o que ele fez. Há placas, quer dizer, esse A quer dizer que tem placas dando preferência a quem se aproxima da rotatória. E aí ficou contraditório, porque o Código de Trânsito diz que a preferência é de quem está dentro da rotatória. E a placa aqui está dizendo que é de quem se aproxima da rotatória. E aí? Qual é a regra que vale? É a da placa ou é a do Código de Trânsito brasileiro? Mais uma vez, assim como aconteceu na questão anterior que a gente viu aí. A sinalização prevalece sobre a norma. Isso o próprio Código de Trânsito diz. Se tem uma norma que diz uma coisa, mas tem uma sinalização dizendo diferente, vai prevalecer a sinalização. O próprio Código de Trânsito diz isso. Então, anote que é para você não confundir. Eu vejo muitos motoristas no trânsito reclamando, aquela placa de parada está errado porque a preferência é do outro. Mas peraí, quem manda mais? A regra de preferência ou a placa? A placa, a sinalização sempre manda mais. Então não é que está errado, não. É porque o órgão de trânsito entendeu que ele tem que fugir da regra do Código de Trânsito. Então ele vai aplicar a sinalização dizendo que ali é diferente e a sinalização manda mais. O próprio código diz isso. Bora ver? Vale para quem buzina? Não. Vale para quem está mais rápido? Não. Vale a regra geral? Sempre. O sempre é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde aparece casca de banana é 90% de chance de ser errada. Vale a sinalização do local? Sinalização. Ok. Pois essa prevalece. Exatamente. A sinalização prevalece sobre a regra
Letra D de dado, uma mini aula para você aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Quando o semáforo passa para a cor amarela, o que o condutor consciente deve fazer? Parar bruscamente no meio da via? Olha, bruscamente não é uma palavra que soa bem para um motorista. Não é verdade? Brusco. Tudo que é brusco, para mim, não soa bem. Não fica legal, não. Mas uma coisa mais ponderada, mais calculada. Então, parar bruscamente, não, ainda mais no semáforo de cor amarela. O amarelo ele serve justamente para isso, para te dar tempo de parar com tranquilidade. Ah, mas não deu tempo de parar no amarelo, eu acabei passando. Beleza, é para isso que existe o amarelo. Você não vai tomar multa por passar o amarelo, beleza? O Código de Trânsito Brasileiro só prevê multa para quem avança o sinal vermelho. E apesar de eu ver pessoas teimosas aí na internet falando, não, mas eu passei no amarelo e tomei multa. Não tem como, porque não existe, não vai chegar lá na multa, lá, ó. Ah, multa porque ultrapassou o sinal amarelo. Não existe multa por ultrapassar sinal amarelo. Ah, mas eu passei no amarelo e ele multou. Aí já é um problema do equipamento que está fiscalizando. Era para ele ter fotografado a placa só quando estava no vermelho mesmo e fotografou no amarelo. Aí já é um erro da fiscalização. Não é que a regra está errada. Beleza? Então aqui está fora, né? Buzinar para os pedestres atravessarem rápido. Esse buzinar para pedestre nunca é uma boa ideia. Reduzir a velocidade, beleza. E preparar-se para parar. Ok, você reduz a velocidade. Deu tempo de parar, belezinha? Lindo, é o cenário mais adequado. Ah, não deu tempo porque já estava muito perto do semáforo e ele amarelou em si. É para isso que existe o amarelo. Pode passar, porque ali você está passando no amarelo, não no vermelho. Aqui, tá certo. Acelerar para aproveitar o sinal. Isso aqui é o que todo mundo faz, né? O pessoal vem fazendo hora. Está lá no verde e vem fazendo hora. Capengando. Na hora que ele vê que amarelou, ele acelera. Opa, vai rechar, deixa eu acelerar aqui. Isso aqui, apesar de ser prática comum no trânsito, é errado e perigoso. Está fora, vamos de letra C aí. Quando a conduta a ser adotada, qual a conduta a ser adotada quando ver uma escola e alunos na calçada? Pô, área escolar. Alunos na calçada, não querendo atravessar, né? Acelerar para passar rápido? Acha legal acelerar? Ontem alunos ali querendo ultrapassar? Não, nem um doido vai fazer isso. Buzinar para avisar? Muito comum os motoristas fazerem isso. Só dão um toque na buzina, avisa os alunos, aguenta aí que eu estou passando. Mas não é essa a conduta que o Código de Trânsito prevê, não. Ele diz o contrário, ó, segura aí e deixa os meninos atravessarem, tá bom? Buzinar aqui, não. Seguir no limite da via sem reduzir, olha que interessante. Isso aqui eu já vi isso aqui pegar a gente em prova. Vamos supor que naquela área escolar a placa determina 40 km por hora. E aí você vai passar 40 por hora. Sem reduzir. Você pode ser multado por excesso de velocidade? Não. Mas você vai ser multado, pode ser multado por dirigir em velocidade incompatível com as circunstâncias. Por quê? Porque de excesso de velocidade tem que ter ali um dispositivo eletrônico que ele vai acionar automaticamente quando você passar acima desse limite. Não é o caso. Você passou em 40, por exemplo. Mas tinha um agente de trânsito por ali, um policial, um agente fiscalizador, e ele entendeu, pô, apesar daqui poder passar a 40, o cara passou a 40, eu vi lá no dispositivo eletrônico lá registrando a velocidade dele, o painelzão lá, mas ele não reduziu nada, cheio de criança aqui, gente já com o pé na rua querendo atravessar, aí ele vai te multar por velocidade incompatível com a segurança, sacou? Então, seguir no limite da via sem reduzir, não. Reduzir bem a velocidade e ficar atento a travessias. É área escolar, mesmo que a placa determine lá que você pode, regularmente você pode andar até 40, reduz a velocidade, aumenta a sua atenção, que se alguma dessas crianças puser o pé na rua ou pedir para atravessar, você segura sem problema. Letra D de dada a resposta. No contexto da sinalização horizontal, o que é sinalização horizontal? É aquela que vem no piso, no pavimento, no chão. No chão. Sinalização vertical são as placas.
Sinalização horizontal é a que vem no piso, no chão, em forma de pintura. Tem que guardar isso porque o Detran pergunta, tá? E aqui está falando de estacionamento. O que a cor azul, faixa azul, das vagas representa? Quer dizer que você está procurando ali um estacionamento, uma vaga de estacionamento, só que tem uma vaga dessa que ela está pintada na cor azul. O que é que isso representa? Vaga rotativa, vaga para carga e descarga, vaga para idoso ou vaga destinada a pessoa com deficiência. Muito comumente, PCD, pessoa com deficiência. Estou falando isso porque às vezes a prova não coloca pessoa com deficiência, coloca só PCD. E aí? Se não tivesse pessoa com deficiência, tivesse só vaga destinada a PCD, você saberia o que é? Por isso que é importante guardar. Pessoa com deficiência, PCD. E é exatamente essa a resposta, tá? Pessoa com deficiência, a vaga da pessoa com deficiência vai ser na cor azul. Guarde isso. O motorista vê uma placa de curva perigosa. A questão aqui nem mostrou a placa porque não interessa. Ele já está dizendo, é uma placa que indica curva perigosa, curva acentuada. O que ele deve fazer, hein? Frear bruscamente no meio da curva, ó, de novo, bruscamente nunca, essa palavra bruscamente, anota ela aí, toda vez que ela bruscamente, ela nunca soa bem, Quando aparecesse bruscamente aí, meu querido, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, tá bom? Reduzir a velocidade, ó, a palavra reduzir é uma coisa linda. 80, vamos botar 90% das vezes que a palavra reduzir aparecer na alternativa, 90% das vezes ela vai ser a certa. Viu? Dicas que a gente dá, ó, vai anotando isso. Apareceu bruscamente, é 90% de chance de errado, já risquei. Opa, não vou não, porque esse aqui é quase certo que está errado. Apareceu reduzir, não é nem reduzir a velocidade, falou reduzir qualquer coisa. B, tá 90% de ser acerta. Manter o controle do veículo. Olha que coisa linda. Manter. O contrário de manter é perder. Se fosse perder o controle do veículo, já ia eliminar. Mas manter o controle é bom. Então, ok. Tudo indica que vai ser essa a resposta. Acelerar para sair logo. Isso aqui é pressa. A tal da pressa, ainda mais dentro de curva perigosa. Vai acelerar? Não, né? Ignorar. O ignorar, eu já falei numa outra questão, vou falar de novo. O ignorar você pode substituir pelo tô nem aí. Risco ignorar, coloca assim, tô nem aí para sinalização. O motorista pode agir dessa forma, gente? Claro que não, né? Tô nem aí, não dá. Vamos de B de bola. O motorista dirigindo em excesso de velocidade. Ih, rapaz. Aqui já não começou bem, né? Dirigindo em excesso de velocidade. Vê uma placa de curva perigosa. Olha o BO. E continua na mesma velocidade. Não diminuiu, não. Qual o risco? Não precisa nem falar, né? Já passou um monte de coisa na sua cabeça. Reduzir o consumo de combustível. Reduzir excesso de velocidade. Vai reduzir o consumo de combustível, gente? Vai fazer gastar menos combustível? Não, né? Evitar filas. Não vejo. Não necessariamente. Melhorar o tempo da viagem? Como assim melhorar? Não vejo também dessa forma. Perder o controle e causar um sinistro. Lembrando que sinistro é a forma técnica utilizada para acidente. Todo mundo chama de acidente, mas o nome técnico correto é sinistro. Porque acidente, anota isso porque isso também pergunta em prova, tá? A diferença de acidente para sinistro. Acidente é algo inevitável. É um infortúnio, não tinha como, aconteceu. É um acidente. E no trânsito, 99% das vezes o que acontece não é um acidente, é um sinistro, porque era evitável. Nesse caso aqui, ó, ele estava em excesso de velocidade, viu a placa de curva perigosa e não diminuiu. Então, quer dizer, ele poderia ter diminuído. Se aconteceu alguma coisa, não foi um acidente, foi um sinistro, foi irresponsabilidade dele. Perdeu o controle, o acidente aconteceu, D de dado é a resposta. Carlos estaciona seu veículo de passeio, vamos lá, veículo de passeio, essa informação é importante, em uma vaga com a placa contendo o texto, exceto carga e descarga, 30 minutos. Essa placa aqui, né? Proibido estacionar,
exceto carga e descarga, máximo 30 minutos. Ele pode permanecer ali com o veículo? Aí bora lá. Alternativa A diz sim, por menos de 10 minutos. Sim, se não houver caminhões. Sim, desde que com o pisca-alerta ligado. Não, pois a vaga é exclusiva para veículos de carga por até 30 minutos. Todo mundo vai nessa aqui, né? Letra D. Parece óbvia a resposta, mas tem um erro nessa questão. Então, a Secretaria Nacional de Trânsito errou numa coisa aqui e você não pode ser induzido ao erro depois de habilitado, porque isso aí pode te comprometer. Bora lá. Essas placas de carga e descarga, elas não são destinadas a veículos de carga ou descarga. Elas são destinadas à operação de carga e descarga. Então, o Carlos, num veículo de passeio, estaciona aqui para carregar ou descarregar mercadorias ou animais, porque o animal também entra como carga, tá aí a carga viva, sacou? Ele não pode ser multado, porque não é o veículo, é a operação. A operação. E parece que a Secretaria Nacional de Trânsito não sabe disso, né? Ela não sabe disso. E fez a questãozinha te induzindo ao erro. Então, o Carlos, no veículo de passeio, se ele estiver efetuando a operação de carga e descarga, ele pode estacionar aqui por até 30 minutos. Tá bom? Então, a resposta a única que mais se aproxima é a letra D, mas o certo não seria veículos. Exclusivo para operação, aí sim, de carga e descarga, por até 30 minutos. O erro da Secretaria Nacional de Trânsito aqui foi dizer que ela é exclusiva para veículos de carga e descarga. Inclusive, presta atenção nisso, porque tem muita gente que tem caminhonete, caminhão, estaciona nesse local sem estar efetuando a operação de carga e descarga. O caminhão dele está vazio, mas ele vê que ali é carga e descarga, ele vai estaciona ali e fica tranquilão. Porque ele pensou, opa, aqui é carga e descarga, eu estou no caminhão, então beleza. Não, ele vai ser multado e pode inclusive ter o veículo guinchado, o caminhão guinchado, porque ele não está efetuando a operação de carga e descarga. Tá bom? Você aprendeu essa? Aprende aqui com o Ronaldinho e Legtrans, que aqui a informação é boa e precisa. E eu não deixei a Secretaria Nacional de Trânsito induzir a erro. Aí você pode estar em dúvida, mas e aí, se cair na prova? Você vai marcar a letra D, nessa questão aqui, porque inclusive ela tem caído, vai marcar a letra D, mas sabendo que não é veículo, é a operação. Para depois, se você estiver habilitado, você chegar lá no trânsito e saber o que realmente é o certo e o que é errado. E aqui, gente, dá para aplicar 2 macetes aqui. Essa questão dá para aplicar 2 macetes. O primeiro macete é o da ovelha negra. Ovelha negra. O que é uma ovelha negra? Eu vou falar, tem uma ovelha negra na família. O que é uma ovelha negra? Todas as ovelhas são branquinhas, tudo bonitinho, mas tem a negra. Né? Isso pode até parecer preconceituoso, não se fala mais esse termo, mas não fui eu que inventei. Ovelha negra é um termo antigo que diz que é aquela destacada da manada. Destacou por quê? Porque ela é a única diferentona. Tá bom? Quando isso acontece, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. E aí, onde é que você vai encontrar essa ovelha negra? Ó, sim, 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 não. Cadê a ovelha negra? A única diferentona? Aqui, ó. Nem li o resto. Só corri o olho e vi que todo mundo falando que é sim, mas a letra D falando que é não, ela é a ovelha negra. Essa é a primeira técnica, anota essa, tá? Isso pode ser aplicado em várias questões, se você souber identificar qual que é a diferentona. Tem uma diferentona aqui, tá todo mundo falando que é uma coisa, e só uma falando que é outra. Ela é a ovelha negra, é 80% de chance dela ser a resposta. E a outra aqui é a do elefantinho, né? Muito comum, tá caindo demais dessas questões novas aí da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Elefantinho, ó, meia linha de resposta, meia linha de resposta, meia linha de resposta, 1,5 linha. E a grandona, destacadamente, ela é maior. 80% de chance dela ser a resposta também. Então, ainda que você não soubesse nada disso que eu expliquei aqui no início da questão, aplicando os macetes, você iria na letra D. Essa é a resposta. Um condutor vê a placa R14. Essa aqui é a placa R14. Tem até o código dela aqui embaixo, tá? R14, está pequenininho, mas é essa aqui. Junto a outra, com o texto, exceto veículos de emergência. Junto a outra placa, tem um negócio errado aqui. Porque não é outra placa. O que o órgão de trânsito faz? Ele bota ela dentro de um painel retangular
E aqui embaixo ele coloca essa informação complementar. Vem escrito aqui, ó, exceto veículo de emergência. E o curioso, que aqui fala 10 toneladas, esse é o peso bruto total máximo do veículo que pode circular nessa área. Mas se for veículo de emergência, não tem problema. Não tem problema. E aí você pensa, que veículo de emergência que vai exceder 10 toneladas? Sim, os caminhões do bombeiro, às vezes sim. Né? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, o PBT, o peso bruto total máximo permitido aqui é 10 toneladas. Você está num caminhão aí, não vai não, porque pode dar ruim. A não ser que esse caminhão tiver um caminhão pequenininho, né, tiver abaixo desse limite aqui. Agora, se for veículo de emergência, por exemplo, o caminhão pipa, né, do bombeiro, não é nem pipa que chama, não sei se é caminhão pipa que chama no bombeiro, não é aquele de socorro de incêndio. Ele vai pesadaço, porque além de ser um caminhão, está cheio d'água. Né? Ele pode sim, e mesmo aqui sendo proibido, para ele vai ser permitido. Só ficou estranho aqui, outra, ó, junto a outra placa com texto, não é outra placa, é a mesma placa, só tem um painel retangular e embaixo vem informação complementar. É uma placa de advertência? Não, isso aqui não é advertência, não. Isso aqui é placa de regulamentação, né, gente? Vermelha. Somente ônibus podem passar? Somente a casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. A restrição não se aplica a veículos de emergência. Claro, está falando exceto, né? Como ambulâncias em serviço. Ambulância, bombeiro, qualquer veículo de emergência, polícia, defesa civil, qualquer veículo de emergência. Essa é a resposta. Todos os veículos estão liberados? Não, não são todos liberados, não. Não pode circular os veículos que têm mais de 10 toneladas de peso bruto total. E se você não soubesse nada disso, mais uma vez, ó, alternativa pequenininha, alternativa pequenininha, alternativa pequenininha. Alternativa C grandona, uma linha e meia de resposta. Técnica do elefantinho, que tem sido muito aplicada nessas questões novas da Senatran, 80% de chance dessa ser a resposta, ainda que você não soubesse nada disso que eu expliquei e quisesse chutar, você ia chutar usando a técnica do elefantinho, letra C é a resposta.